Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos a iniciar mais um PET, o PET 3, do Plano de Estudo Tutorado de Filosofia do terceiro ano do ensino médio. Nesta primeira semana, nós vamos falar sobre teoria política, né? Nessas semanas seguintes, nós vamos estar falando sobre a política, e nesta primeira semana nós vamos estar falando sobre Rousseau, o Estado como promotor da vontade geral. Esse é o tema do PET de vocês. Eu estou trazendo essa videoaula como um complemento do material de vocês, o material de estudo, para vocês se aprimorarem ainda mais nos estudos, visando aí o Enem, visando o Exame Nacional do Ensino Médio. Então a gente vai estar aprofundando essa teoria política. Muito bem, nesta primeira semana nós vamos estar falando sobre Rousseau, né? O Rousseau, ele faz parte da teoria contratualista, o Hobbes, Locke e Rousseau. Então nós já vimos semanas atrás sobre eles, e hoje, especificamente, nós vamos estar vendo os pensamentos de Rousseau e a sua teoria sobre o Estado civil. Muito bem. Da servidão à liberdade. Os temas centrais da filosofia política russoniana. Então, o primeiro ponto é o contrato social. Então, como eu já comentei com vocês, contrato social, Hobbes, Locke e Rousseau, os três filósofos, falam sobre a questão do contrato social, onde os homens viviam em um estado de natureza e, em um determinado momento, foi necessário fazer um contrato social onde um homem visse a necessidade de um contrato, onde ele transferiria a sua liberdade para um terceiro, no caso, o Estado. Surgimento da propriedade privada é o segundo ponto. O terceiro ponto é a passagem do estado de natureza para o estado civil. Então, o homem vivia num estado de natureza e ele passa para o estado civil. Esse estado civil é o estado que nós temos hoje, o estado institucional, que vai organizar a vida do ser humano, que vai proporcionar ao ser humano uma melhor vivência em sociedade. Liberdade natural e liberdade civil, o exercício de soberania e a distinção entre governo e soberano. Soberano é o Estado na visão de Hobbes, onde existia o soberano, existia uma pessoa única, onde todo o povo, todo o poder vai ser centrado naquela pessoa, naquele ser. Então esse ser vai ser chamado de soberano. E o governo, que é na visão de Rousseau, o governo que é esse governo que é legitimado pela vontade geral, pela vontade da maioria. Então, seguindo obras políticas, o Rousseau ele teve algumas obras relacionadas à política. A primeira delas é o Contrato Social, ou Princípios do Direito Político. O que o Rousseau quis dizer nessa obra, o Contrato Social? O Rousseau ele procura descrever as condições necessárias para a existência de um pacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido a liberdade natural, ganhem em troca a liberdade civil ou cidadania. Então, através de um pacto, o homem ele teria que abrir mão da sua liberdade natural para adquirir a liberdade civil ou a cidadania. Qual que era o objetivo dessa teoria política de Rousseau? Era legitimar a formação do Estado moderno baseado na vontade geral ou comum e, por conseguinte, legitimar a propriedade privada ilegítima. O Rousseau escreve uma outra obra chamada Discurso sobre as Ciências e as Artes.
Nessa obra ele afirma que a corrupção do homem natural ocorre por causa do surgimento das ciências e das artes, geradoras do progresso. Então, as ciências e as artes, elas são geradoras do progresso e elas surgem a partir do homem natural. Discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Esta obra faz uma análise hipotética da história da humanidade, mas ela não se baseia em fatos. Ela se baseia em objetos de estudo da história. Então, Rousseau vai afirmar que a história da humanidade ela culmina com a legitimação da desigualdade. Então, a desigualdade política e econômica entre os homens. Como que surge essa desigualdade? Como consequência dessa desigualdade vai ocorrer a destruição da liberdade natural e vai fixar a propriedade privada, sujeitando o gênero humano ao trabalho, à miséria e à servidão. Pacto ilegítimo ou coercitivo. Estado de natureza. O homem é o seu bom selvagem. Neste estado, o homem nasce livre, pois ainda não houve corrupção. Então, no estado de natureza, o homem é bom, o homem é livre, pois ainda não havia corrupção, pois ainda não havia disputa pela propriedade, não havia disputa pelos bens. E como o homem então perdeu a sua liberdade natural? Através das ciências e das artes primárias, causam o progresso, fazendo surgir a propriedade privada e com ela o acúmulo de capital. E logo em seguida, a consolidação do poder criador da desigualdade política e econômica. Então, surgindo o acúmulo de capital, surgindo a consolidação do poder e a desigualdade política e econômica, surge também outras características, como o medo e o temor comum entre os proprietários de perderem seus bens. Então, para colocar uma certa paz entre as pessoas, para não existir esse medo e esse temor comum entre todos, é instituído a força do Estado ilegítimo. Então, o Estado social ilegítimo. O homem nasce livre e em troca e em toda parte encontra-se a ferros, aprisionado. Esse é um fragmento do livro O Contrato Social. Então, dessa citação, é possível inferir que o homem, em sociedade, estão subordinados ao trabalho, à miséria e à servidão, por outros homens mais poderosos. Então, os homens se submetem ao trabalho, à miséria e à servidão por outros homens poderosos, pelos proprietários, que por meio de coerção, restringem ou anulam a liberdade individual dos homens. Consequências do progresso. Então, a crítica de Rousseau a esse progresso não é uma recusa do que seria a verdadeira ciência e a verdadeira arte. A crítica está direcionada àqueles que fazem ciências e artes secundárias, ou seja, por orgulho, por maldade e glória pessoal, e não por um verdadeiro amor ao saber. Então, Rousseau faz uma crítica ao progresso da ciência e da verdadeira arte como obra secundária, como aquelas pessoas que fazem uso da ciência e da arte por orgulho, por maldade e por glória pessoal, e não por amor ao saber. Rousseau e todos vão concordar que
A ciência e a arte ela deve ser feita por amor ao saber, não por orgulho e por vaidade pessoal. Pacto ou contrato social. A história hipotética da humanidade culmina com a desigualdade. Então, como garantir o direito à propriedade privada em um Estado onde as pessoas possuem poderes distintos? Como legitimar o ilegítimo? Então, o Rousseau, como nós vimos, ele defende o Estado como possibilidade de liberdade, vida e propriedade privada. Então, todo mundo tinha que ter direito à propriedade. E como garantir o direito à propriedade em um Estado onde as pessoas possuem poderes distintos? Pelo pacto social ou contrato social, as partes contratantes, que seriam os proprietários e não proprietários, possuem igualdade política e não igualdade econômica. Características essenciais do pacto. É feito dentro de um Estado vigente. Este pacto é, por conseguinte, o Estado. Então, o Estado torna-se legítimo quando feito por todos os indivíduos, não proprietários e proprietários de terras e outros bens não perecíveis. Então, o Estado, com letra maiúscula, ele só se torna legítimo quando é feito por todos os indivíduos, proprietários e não proprietários. Então, com o contrato, o indivíduo que antes perdera sua liberdade natural, ele ganha a liberdade civil. A essência do contrato consiste na distribuição igualitária das tarefas e participações na vida política. E o contrato só é possível devido à garantia de preservação dos bens materiais dos proprietários. Então, o Estado social legítimo é o Estado que garante o bem-estar social, que garante a propriedade privada aos indivíduos. Então, esse Estado civil, ele vai fundar-se na vontade geral. Então, o Estado civil, em Rousseau, é garantido pela vontade geral. É o próprio povo e tem como função garantir o bem-estar social. O Estado civil, em Rousseau, é garantido pela vontade geral, ou seja, o povo, e o Estado tem como função garantir o bem-estar social de todos. Então, afirma Rousseau que o Estado legítimo, dentro do governo aristocrático e monárquico, ele deve ser democrático, aristocrático e monárquico. Esse é o governo que o representante a nível administrativo possui. Formas de governo da democracia direta ou participativa. É o poder legislativo, que é o mais importante, né? E tem como função elaborar as leis civis. É a expressão da vontade geral, o povo. E o poder executivo, seus membros são escolhidos pelo poder legislativo, estando a este subordinado. Então, sua função é aplicar leis criadas pelo legislativo, pelo povo. Então, o Estado é a vontade geral, expressa pelo poder legislativo, e o governo é a força expressa pelo poder executivo. Estado e governo, aí o Estado seria uma máquina ou corpo político, o governo seria uma máquina ou corpo administrativo. O Estado possui papel primário, o governo possui papel secundário. No Estado, o povo é soberano. No governo, são funcionários do soberano. No Estado, escolhe os membros do governo. O povo escolhe os membros do governo. E no governo, o povo são os órgãos importantes para o bem funcionamento do Estado. Os direitos dos cidadãos. Então, o povo
como nós vimos em Rousseau, é soberano ao elaborar as suas leis, ao mesmo tempo em que é súdito quando as coloca em prática. Quais os direitos dos cidadãos? Elaborar as leis, reunir-se em assembleias, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade política, sufrágio universal, insurreição e escolhas dos representantes. Esses são os direitos de todos os cidadãos, de todas as pessoas, de todos os cidadãos têm como direito essas características. O público e o privado, aí uma separação entre o público e o privado, né? O público tem uma condição objetiva, o privado tem uma condição subjetiva. O público é cidadão ou súdito, o privado é egoísmo do indivíduo. O público tem interesse comum, o privado é o interesse de todos. O público refere-se ao coletivo, o privado refere-se ao todo. O público é a vontade geral e o privado, vontade de todos. Então, a origem do Estado, ela surge da necessidade dos seres humanos estabelecerem leis que possam tornar possível sua vida em sociedade. Aí um quadro comparativo entre os três filósofos contratualistas. O primeiro deles, o Hobbes. Indivíduos em estados de natureza. O Hobbes, livres e iguais, condições do estado de natureza, é guerra de todos contra todos. A ideia-chave, o homem é o lobo do homem, e o surgimento do Estado Civil era garantir a segurança. Em John Locke, os indivíduos em estado de natureza também eram livres e iguais. As condições do estado de natureza eram litígios e vingança. A ideia-chave era direito natural à propriedade privada. E como surgimento do Estado Civil, mediar conflitos e garantir o direito natural à propriedade. E o Jean-Jacques Rousseau também eram livres e iguais. Na condição do estado de natureza, o homem era bom. Nas ideias-chave, a propriedade privada como origem das desigualdades. E o surgimento do Estado Civil era representar a vontade geral. E aqui um outro quadro comparativo, somente entre Hobbes e o Rousseau. No pet de vocês está fazendo uma pergunta, separando o Estado em Hobbes e Rousseau. Então, portanto, eu coloquei mais esse quadro comparativo aí. O Thomas Hobbes ele foi influenciado por Maquiavel e Aristóteles. Rousseau foi influenciado também por Maquiavel, mas além do Maquiavel, ele foi influenciado por Hobbes, Descartes e Locke. No estado de natureza, né, como nós vimos, em Hobbes era a guerra de todos contra todos. Em Rousseau, os homens são sadios, bons e felizes. No contrato social, em Thomas Hobbes, houve uma renúncia total a favor de um homem artificial, isto é, o Estado. E em Jean-Jacques Rousseau, cada um, dando-se a todos, não se dá a ninguém. O papel do Estado em Hobbes, por fim, ao estado de guerra, é garantir a segurança. E em Rousseau, exprimir, através da lei, a vontade geral. E o Thomas Hobbes ele foi influenciado por Spinoza e Rousseau, e o Jean-Jacques Rousseau foi influenciado por Kant, Schiller, a Revolução Francesa, o Hegel, Rawls e Lévi-Strauss. Então, essas são algumas ideias relacionadas ao Estado em Jean-Jacques Rousseau.
Aí vem as perguntas, né? A primeira pergunta é para assinalar a alternativa correta. Dentre essas alternativas, para que o homem viva conforme sua natureza boa, livre e feliz, o Rousseau defende que. Aí você vai lá no próprio texto, tem a resposta dessa pergunta. Então você vai ler o texto do PET e vai aí responder, assinalar uma alternativa. Número 2. Qual a diferença entre Rousseau e Hobbes na descrição do que é o Estado? Então nós vimos aí nos slides anteriores essa diferença entre um e o outro. Defina a origem da desigualdade e a origem da propriedade de acordo com o texto. Então você vai ler novamente o texto e vai responder a origem da desigualdade e a origem da propriedade. E a número 4, a definição do Estado para Rousseau é aplicada em nossa sociedade? Explique. Então essa é uma resposta mais pessoal. Você vai analisar aí a definição do Estado em Rousseau e vai dizer se essa definição do Estado é aplicada atualmente em nossa sociedade. Muito bem, essas são as perguntas, essa é as atividades dessa semana 1 do PET 3. Espero que eu tenha aí colaborado com o conhecimento de vocês. Alguma dúvida que vocês tiverem, estou aí disponível nas redes sociais. E lembrando, peço para vocês novamente se focarem, fazerem as atividades propostas, estudarem e terem como foco o objetivo de vocês. Tenham sempre em mente o positivo. Isso tudo vai passar e logo, logo nós estaremos corpo a corpo novamente. Muito obrigado a todos, boa semana, bons estudos e até a nossa próxima semana, até a nossa próxima videoaula. Abraços, fiquem com Deus e até a próxima.